ouviram falar de 12 profetas, né? Hoje chamado como os 12, devido à brevidade dos seus livros. Então, é importante a gente saber isso. Ah, porque um profeta é menor e o outro é maior? Não é porque um é mais inteligente que o outro, um é melhor que o outro, não. É devido ao tamanho dos seus livros, à brevidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uns esqueminhas que justifica isso. Então, eles não possuem valor inferior aos profetas maiores. Nós vamos ver que as histórias dele praticamente se repetem. Aquilo que nós vimos na história deuteronomista e na história do cronista está por trás de tudo isso. Na próxima semana, nós vamos fechar com o livro de Lamentações, Baruque e do profeta Daniel, que há dúvida se ele é profeta ou não, é um livro bem apocalíptico. Então, nós vamos ver como nós temos o Apocalipse no Novo Testamento, nós temos Daniel no Antigo Testamento, mas aí nós vamos entender o que vem a ser esse Apocalipse, por que surgiu o Apocalipse, como se escreve um Apocalipse, aí vocês vão aprender também a escrever contos apocalípticos à luz do que nós vivemos aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa vida, né? Mas vamos, então, caminhar aqui. Profetas menores, nós podemos dizer que eles são esses que nós vamos falar hoje. Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, tem essa ordem. É interessante que as Bíblias elas têm essa ordem de profetas diferentes, né? Então, até o século II, estes livros eles eram contidos dentro de apenas um único volume, né? A gente pode ver que o livro do Eclesiástico, que é um livro sapiencial, ele vai citar esses 12 profetas no cânon hebraico, que foi um livro escrito no cânon hebraico, e vai supor que eles eram compilados em um único rolo, que eles tinham aqueles rolos de manuscritos que foram achados depois em Qumran e em várias outras descobertas, no Egito, em vários lugares de Israel também. Então, o Eclesiástico 49:12 vai dizer para a gente: quanto aos 12 profetas, que seus ossos tornem a brotar de seus sepulcros, pois fortaleceram Jacó e o resgataram com sua fé corajosa. Então, aqui ele está falando, o Eclesiástico está falando no seu livro do profeta Ezequiel e dos profetas menores. Quando ele fala Jacó, Jacó é o nome lá naquela história do Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando Jacó encontra com um anjo e tira uma parte do corpo dele e ele ganha o nome de Israel. Então, vai virar o nome do Estado. Então, quando ele fala aqui Israel, pois fortalece Israel. Israel é o meu povo. Jacó era o nome antigo de Israel, que depois de Israel vai se dividir em dois, né? Que vai ser Reino do Norte, que vai ser Israel, ou Efraim, vai ser o Efraimitas, né? Ou Benjamim, que era a tribo de José, ou então vai ser o Reino do Sul, que vai ser Judá. Então, esse nome Jacó, que é citado no Eclesiástico, na realidade está fazendo referência ao antigo nome antes do anjo encontrar com Jacó e transformá-lo em Israel, que muda o nome dele. Então, atualmente, há assim, muita discussão a respeito desses livros, se eles formam um só livro ou se são independentes. Então, existem linhas de estudiosos que divergem até hoje nisso, né? Então, essa designação de profetas menores, ela começou a surgir praticamente a partir de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho escreveu aquele livro dele chamado Cidade de Deus, que é um livro famoso dele, quem estuda filosofia, escreveu Cidade de Deus, Cidade dos Homens. E nesse livro, que é Cidade dos Homens, é o povo que está aqui na Terra, e Cidade de Deus é o povo que está na eternidade. Então, é a nossa vida aqui e a nossa vida após-morte. Então, Santo Agostinho escreveu esse livro, e lá nesse livro ele faz essa citação de profetas menores. Santo Agostinho morreu aproximadamente 430 depois de Cristo, né? Ele é conhecido como um padre da igreja, um santo da igreja católica. Então, Santo Agostinho, ele traz essa peça para a gente, profetas menores, e isso acabou entrando no cânon bíblico, conhecido como profetas menores. Então, os textos, eles têm parte em hebraico,
parte em grego, que é a Septuaginta, aquele livro que foi escrito no Egito, né, na escola de Alexandria, e a Vulgata, que foi aquela traduzida por São Jerônimo para o latim. E todos eles chamam ele de 12 profetas. Eles não chamam de profetas menores, chamam de 12 profetas. A ordem dos textos acaba variando no catálogo sagrado, nos textos hebraico e da Septuaginta, né? Tem a posição dos livros. Se você pegar um livro escrito em grego, uma Bíblia da Ave Maria, que segue uma tradução grega, é diferente da Bíblia de Jerusalém, que segue a linha do hebraico. Então, vocês podem ver as posições diferentes. A ordem dos livros na Sagrada Escritura, ela não é cronológica. O primeiro profeta foi esse. Não, ela segue uma ordem dos estudos que esses teólogos, os doutores, que se aprofundaram e foram colocando no cânon. Então, é difícil até de precisar a época exata dos livros. Quando nós entrarmos em cada profeta, nós vamos ver isso. Eu primeiro montei uma tabelinha para vocês, dizendo quem eram os reis, profeta, quantos capítulos tem, a época que foi escrito. Aqui nós vamos seguir uma época cronológica que é suposta por alguns estudiosos, mas não é a que está na Bíblia. Então, eles, na realidade, esses profetas, eles cobrem uma época que vai do século VIII até o século III antes de Cristo, né? Então, um período aí de quase 500 anos que tem história, sempre ao lado, tendo pano de fundo a história deuteronomista e a história do cronista, tendo como marco o exílio da Babilônia. Então, isso aí é forte na vida da gente. Todos nós temos a nossa história, temos nosso momento de exílio, temos nosso momento de ida, temos nosso momento de volta. Todos nós passamos por essas façanhas. Então, isso nada é diferente. A gente vai ver que o próprio Jesus Cristo também, ele tem que se afastar várias vezes para viver aquele silêncio, para poder falar com o Pai e para poder ir para a periferia, para falar com os pobres, que era com quem ele lidava com maior certeza. Então, esses livros trazem informações assim que são muito importantes sobre o conhecimento da história de Israel e dos povos vizinhos. Então, eles afetam não só Israel, mas também todos aqueles povos da redondeza. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para vocês, né? Os textos, eles trazem também acréscimos, escritos por anônimos, assim como eu falei no profeta Isaías, que nós tínhamos o primeiro Isaías, que era aquele Isaías original, tivemos um segundo Isaías, um terceiro Isaías, que eram pessoas anônimas, que ninguém sabe quem são essas pessoas, mas que compilaram, traduziram e escreveram e registraram no livro. E isso entrou no cânon. É importante também o texto da Septuaginta. Ele coloca os profetas menores antes dos maiores. Então, olha que diferença. Já na Bíblia hebraica, os profetas maiores aparecem primeiro. Primeiro vem Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois os menores. Na Bíblia do Septuaginta, dos gregos, primeiro eles colocam os menores para depois chegar aos maiores. Então, aqui serão apresentados os profetas. Eu estou seguindo uma ordem assim cronológica e não a ordem canônica, como estão nos livros. Então, vocês podem, às vezes, procurar. Então, os pontos importantes que vamos ter de datação é a queda da Samaria, que foi a destruição do Reino do Norte. Nós tínhamos lá o Salomão, que era o rei, ele morre, os filhos dele se desentendem e formam o Reino do Norte, o Reino do Sul, e o primeiro reino a cair vai ser destruído pelos assírios, cuja capital era Nínive, onde vai passar a história de Jonas, né? Que a gente vai ver aqui. Então, a queda da Samaria vai ser o primeiro ponto. Depois vai ter a queda de Jerusalém, que é o Reino do Sul, que vai ser em 587, e o exílio da Babilônia. E depois desse exílio vão aparecer os gregos, que vão entrar por toda essa façanha que nós já vimos nas histórias, né? Então é interessante dar uma passadinha rápida aqui pelos mapas. Aqui nós temos Israel, né? Jerusalém aqui embaixo, Judá, Israel em cima, Judá embaixo, os povos edomitas, moabitas, amonitas, arameus, tudo povos exteriores. E aqui nós temos uma situação mais ampliada, mostrando a Babilônia, a Média, Urarto, Elã, o Egito, né? Aqui está justamente o Mar Vermelho, e nós temos aqui em cima Jerusalém e Samaria.
são uma do Reino do Norte, outra do Reino do Sul. Sabíamos que lá eles tinham os templos de Dan e Betel, que eram templos para deuses desconhecidos, e nós temos em Jerusalém o famoso templo, né, onde se louvava e adorava o Deus de Israel. Sendo que depois, quando os gregos vêm, eles vão colocar a imagem de Júpiter no lugar do trono, vão roubar todos os sacrários, tudo que tinha no templo de Jerusalém, vão levar para o exterior e vão colocar lá o templo. Por isso que vai ter aquela guerra dos Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2, que vai ter o Judas Macabeus que vai vencer essa guerra. A gente sabe que depois que eles morrem, né, os reis vão morrendo ao tempo, o Alexandre, quando entra os gregos, o Alexandre morre, vai haver uma fissura na dinastia deles, né? E vai ter aqueles povos, vão se dividir praticamente em 4 partes, e vai ter um povo que vai ser amigo do judeu, mas vai ter o rei Antíoco IV Epifanes, que vai se achar assim a própria Epifania, se acha a manifestação de Deus. Então, esse que vai ser o problema dos gregos, e nós vamos acompanhar tudo isso nesse livro dos profetas. Então, aqui eu já mandei isso para vocês em outra aula, mas só para lembrar, Saul e Davi foram os grandes reis, né? Que depois foi quando começou a se dividir, depois da queda de Salomão, ele se divide em Judá e Israel, e aqui nós temos os reis do sul, aqui nós temos o rei do norte. A gente vê que o reino do norte parou aqui na frente, porque a Samaria foi destruída, o reino do sul avançou. Esses 2 reis que estão em verdinho aqui são aqueles reis ainda que tinham alguma adoração ao Deus verdadeiro, né? Eram eles que obedeciam ao Deus Javé. Tanto é que Josias vai encontrar no templo o livro do Deuteronômio, que vai dar origem ao Deuteronômio, e Ezequias, ele vai ser aquele que quer trazer de volta o Reino do Norte, e Josias também vai seguir essa mesma linha. Mas aqui nós vamos ter mais Joacás, Joaquim, que é o Jeconias, e Sedecias, que já são outros reis, já estão envolvidos já com os babilônios, e aí vai acabar destruindo de vez o povo, né? Então, nós temos aqui os 12 profetas que vamos falar, Amós, Oséias, Miqueias. Eu vou falar no primeiro momento desses profetas aqui, e depois eu vou falar de Ageu, Zacarias, falar até Jonas. Então, nós temos aqui o rei de Israel era Jeroboão I, que era reino do norte, em Judá era Osias, 9 capítulos, foi nesse período aqui, 780 a.C. Nós temos Oséias, foi mais ou menos desse período, tem 14 capítulos. Miqueias, ele era mais voltado ao reino de Judá, reino do sul, já era para frente de outros reis. Então, nós vamos ter aqui um período mais abaixo, 7 capítulos. Depois nós vamos ter Sofonias, que já não existia nem mais o reino do norte. Só tem Josias, né? Onde vai achar o livro do Deuteronômio, já é mais ou menos anos 640, 630. É um livro de 3 capítulos. E aqui nós temos Naum, que vai falar contra Nínive. Nínive é a Síria. Nínive é a capital de Assíria. Também 3 capítulos. E nós temos Rabacuque, que está em Judá. Ele fala contra a Síria e Babilônia, só contra povos estrangeiros. Também com 3 capítulos. O período dele é meio confuso. Uns acham que é 612, na época de Nínive. Outros já acham que ele está na época do exílio, mais abaixo. Então, fica essa discussão. Há 2 correntes que formam o período de esse profeta Abacuque. Temos Ageu, que já vai viver na época da história do cronista, Crônicas 1 e 2, que vai narrar justamente a volta do povo. Então, aqui, esses primeiros estão na ida do povo para o exílio. Estão aqui Isaías I, estão Isaías II, já está aqui embaixo, Isaías III está aqui embaixo, Jeremias está bem aqui nessa bagunça aqui do exílio, Ezequiel vai para o exílio com o povo, Jeremias fica com o povo, e esses profetas são depois do exílio, que vão acompanhar já próximo à chegada dos gregos, né? Então, você tem o Ageu, de 2 capítulos,
Nós temos aqui Zacarias, século IV, mais ou menos 520, Malaquias, que esse é o último profeta do Antigo Testamento. O livro seguinte já é o Evangelho de Mateus, né? Então esse é o último profeta. Nós temos Abdias, que está também na época da queda de Jerusalém. Temos Joel, também após o exílio, que é o profeta do Espírito Santo. E temos Jonas. Jonas também, ele não é bem um profeta, ele é como tido assim um livro à parte, como um livro de Ruth, como um livro de Esther, mas acabam colocando ele como um profeta porque ele foi um profeta meia boca, porque ele só desobedece e vai obedecer depois que recebe os castigos. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. E aqui vamos entrar, então, na primeira linhagem dos profetas, profetas menores, né? Eu vou começar falando para vocês sobre, justamente, de Amós até Abacuque. Aquela primeira leva que vai pegar fortemente a história deuteronomista, que vai mostrar a chegada na terra, a entrada dos assírios, dos babilônios e a leva desse povo para o exílio. Então, vamos começar por Amós. Amós é um profeta que é natural de Tecoa. Não sei se vocês lembram que nas aulas passadas eu falei que Isaías era um profeta do templo, Jeremias era um profeta do templo, que era filho de sacerdote, Ezequiel também era filho de sacerdote. Agora, esses profetas são todos do meio do povo, são todos sindicalistas, só querem brigar, querem sair partir para a briga mesmo. Mas só que eles vão pregar a palavra de Deus, né? Não é bem sindicato, é o sindicato dos cristãos, dos judeus que eles pregavam ali, que eles lutavam por isso, né? Então a gente começa falando de Amós, o primeiro capítulo vai dizer assim: palavras de Amós, um dos pastores de Tecoa, era um pastor, que ele teve uma visão a respeito de Israel no tempo de Osias, rei da Judéia, e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes de um terremoto. Então, isso aparece logo na entrada do livro, no título, já falando quem é essa figura de Amós. Então, ele era um pastor de gado, ele era cultivador de sicômoros. Então, vai continuar em 7,14. Amós respondeu a Amazias, que era um sacerdote do templo de Betel, que era um templo do norte, um templo assim idólatra, né? Então Amós respondeu a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Eu era boiadeiro e cultivava sicômoros. Então ele vai ter uma disputa com Amazias, que é de um reino do norte, que pertence a um templo que é um templo que não é cristão, né? Não é judeu, não prega o Deus Javé, mas sim prega outros deuses, né? Então ele vai exercer o ministério por chamado de Deus. Assim como nós vimos isso em Ezequiel, Jeremias, Isaías, esses profetas menores também recebem chamados. Eu disse: Senhor Javé, cessai. Como Jacó poderá resistir? Ele é tão pequeno. Então ele vê uma forte seca acontecer e ele recebe a presença de Javé, e ele fala, quando ele fala Jacó, ele está se referindo a Israel, que era o antigo nome de Israel, né? Então ele vai profetizar sobre o rei Jeroboão II, nesse período aí, 783, 743, na Samaria, no Reino do Norte. Então, Jeroboão II era um homem próspero, né? Era um homem assim que queria aumentar as fronteiras do reino, ele quer conseguir tudo, e ele vai falar isso, o profeta vai falar em Amós 6,14. Agora eu suscitarei contra vós, casa de Israel, oráculo de Javé, Deus dos exércitos, uma nação que vos oprimirá da entrada de Emate até a torrente de Arabá. Então, ele falando justamente sobre a possibilidade de um castigo que estava vindo. Então, Deus já estava trazendo esses profetas para alertar o povo de um castigo que estava por vir e que foi narrado também em 2 Reis 14, 25, que diz: restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme Javé, Deus de Israel, havia dito por intermédio de seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Ofer. Então, isso aqui já está falando de um outro profeta, Jonas, que nós vamos ver daqui a pouco, mas a história toda acontece
nesse encontro no Reino do Norte. É importante a gente se situar onde nós estamos, Reino do Norte, já não existe mais um rei perfeito, já estão inseridos por vários reis estrangeiros. Mas essas pessoas embajavam em luxos nas construções. Podemos ver o que Amós vai dizer em 3,15. Ele vai dizer: demolirei a casa de inverno, junto com a casa de verão. Serão destruídas as casas de marfim e desaparecerão os grandes palácios que são oráculos de Javé. Isso aí ele está falando contra o santuário de Betel, que era uma casa de perdição. E ele também fala, Amós, sobre o que acontecia naquela época no Reino do Norte, sobre a depravação dos costumes. Eu peguei aqui um trechinho, 4:1, e diz: escutai esta palavra, vacas de Baçã. Olha o termo que ele usa, vacas de Baçã. Que estais sobre o monte da Samaria, e explorai os fracos, maltratai os pobres, e dizei a vossos maridos: traze aqui e bebamos. Isso aqui, na realidade, ele está falando sobre o quê? A depravação dos costumes. E Amós 4,4 é que ele está falando sobre o culto idolátrico, que é a impenitência dos israelitas. Então, as calamidades passadas não levaram o povo à conversão. Parece que não, mas o povo não consegue se ater, mas aguardava o dia do Senhor como um bem-estar para Israel. Então, eles estavam sempre esperando algo que viesse acima. Então, o que Amós vai falar sobre o dia de Javé? Ai daqueles que esperam o dia de Javé, que será para vós o dia de Javé. Será trevas e não luz. Quer dizer, ele está falando ao povo: vocês estão esperando o dia de Javé, mas será para vocês trevas e não será luz, porque vocês estão fazendo tudo errado, tudo ao contrário, não estão seguindo. Então, toda a população é severamente repreendida, não escapa ninguém. A queda do reino, ela está sendo anunciada, e a queda do reino vai acontecer no ano de 721, conforme ele vai dizer em 8:2. Vai dizer: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de fruta madura. E Javé me disse: meu povo Israel está maduro para seu fim, eu não lhe perdoarei mais. Então, a gente vê justamente essa passagem trazendo o cesto de frutas maduras. E depois, Amazias, responsável pelo templo de Betel, lá do norte, ele vai denunciar Amós ao rei Jeroboão. E ele vai falar assim para ele, em 7:10. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conjura contra ti no meio da casa de Israel. Os pais não podem tolerar suas palavras. Então ele acaba continuando assim a sua disputa contra Amazias. E essa briga continua, que vão tentar expulsar Amós de sua pátria, que é Judá, né? Então, nós vamos ler 7:13, que vai dizer: Amazias disse então a Amós: vai-te embora, vidente, foge para o país de Judá. Lá comerás teu pão e lá você poderá profetizar. Aqui no Reino do Norte você não vai profetizar, não. Eu não quero saber de você aqui e o povo daqui não quer saber de você. Então, essa que foi a grande expressão. Então, Amós, ele prediz a salvação e usa a expressão, que vai ser a primeira vez que vai aparecer, resto de José. Resto de José significa resto de Israel. É aquele povo que sobra. Isaías também fala isso. O resto de Israel foi aquele povo que sobrou para voltar, que vai designar os poucos que seriam salvos. Então, é tanta gente fazendo tanta maldade, tanta promiscuidade, que ele vai ter muito pouca gente que irá se salvar. Então, ele vai dizer em Amós 5:15: odiai o mal e amai o bem. Restabelecei no tribunal o direito. Talvez Javé, Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Então, ele faz uma lamentação sobre Israel. Então, a gente vê esta expressão, depois irá voltar nos escritos de Jeremias, que nós já vimos, Miqueias, que nós vamos ver, Sofonias. Então, várias dessas pessoas vão trazer essas informações, mostrando essas brigas que tem contra povos estrangeiros. E o texto, como é que se
separa o texto desse profeta Amós? Ele tem um título, que é um exórdio, só 2 versículos de uma abertura. Ele tem, do capítulo 1 ao capítulo 2, que ele chama de julgamento. Ele faz um julgamento das nações vizinhas de Israel e também do próprio Israel. Ele julga tudo perante o que se adora ou não a Javé. Então, ele faz advertências e ameaças, ele tem visões, que nós vamos ver, e ele traça assim, perspectiva de restauração e de fecundidade no paraíso, de um paraíso que há de vir. Então, que julgamentos são esses que Amós irá fazer? Ele vai julgar 7 nações: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá e Israel. Então, as primeiras 6 são estrangeiras e as 7 oitavas são a parte de baixo. Então, na primeira, quando Damasco, que destruiu as terras férteis, será condenada. Gaza, que deportou a população, também será condenada por isso. Tiro, na Fenícia, entregou populações inteiras para a eliminação, vai ser condenada por isso. Edom perseguiu a espada o seu irmão sem ter misericórdia, também será condenado. Amon abriu o ventre das mulheres grávidas de Galaade para alargar o próprio território. Olha que maldade, também será condenado. Os povos de Moabe, que queimam os ossos do rei de Edom, também serão condenados. Judá despreza a lei de Javé e cai na idolatria, também será condenado. E Israel, que tem uma longa ficha corrida, eu vou ler o que ele fala em Amós 3:1-2. Escutai essa palavra de Javé, disse o vosso respeito, filho de Israel, e a respeito de toda a família que eu fiz subir do país do Egito. Somente a vós eu escolhi entre todas as estirpes da terra. Por isso eu punirei vocês por todas as vossas iniquidades. Então, aqui, para ele, não vai sobrar ninguém. Todos serão condenados. E depois ele faz as advertências, ameaças, e ele parte para as visões. Ele tem 5 visões, que estão no livro de Amós, capítulo 7 e 8. A visão dos gafanhotos, que ele viu um corte de capim que pertencia ao rei, e outro corte pertencia ao povo. E tudo seria devorado pelos gafanhotos. Então, Amós intercede a Javé e Javé atende. Então, a intercessão dele é muito importante, a palavra dele. Depois, a segunda visão é a seca. Amós olha para a terra e vê tudo ressecado por incêndio, nada sobra. Amós intercede a Javé e Javé atende. A terceira visão, o fio do prumo. Amós viu um fio do prumo na mão do Senhor. Amós se calou, não intercedeu. Deixou Javé julgar para ver para que lado pendia aquele prumo. A quarta visão, ele vê um cesto de figos maduros. E ele vê o povo maduro indo para o exílio. Amós se calou e não intercedeu. Deixou o povo ir para o exílio, que Deus mandasse o povo para o exílio, porque Javé queria que o povo pagasse. E a quinta visão, Amós viu de perto do altar, e Javé disse: bata no alto das colunas, para tremer os umbrais. Quebre a cabeça de todos, que o resto matarei pela espada. Amós se calou e não intercedeu. O templo de Jerusalém foi destruído e o povo levado para o exílio. Então, você vê que as profecias é muito interessante que eles fazem. É bom ter esse entendimento da história, quando a gente pegar e entender isso, entender o que está por trás, por que ele fala dessa maneira. Então, esse para nós foi o profeta Amós. Vamos agora falar um pouquinho de outro, para falar de Oséias. Oséias prega também na Samaria, reino do norte, sob Jeroboão II e alguns reis subsequentes. Ele vai até um tempo maior. Então, é provável que tenha assistido à queda da Samaria, a queda do reino do norte. Então, ele diz: a palavra de Javé, dirigida a Oséias, filho de Beeri, no tempo de Osias, de Joatão de Acais, de Ezequias, rei de Judá,
e no tempo de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então a gente vê que ele pega um tempo maior do que Amós. Ele foi testemunha da prosperidade, aquela prosperidade política e material de sua gente, que foi, eles tiveram tanta prosperidade, mas não souberam se conter. Foram levados à corrupção, os costumes e a idolatria, o declínio do reino. Então, o que acontece? Então, esse é mais ou menos o contexto de Amós. E aí a gente vai ver o texto de Amós. Ele tem o primeiro capítulo, um título, ele tem o segundo momento, que é o capítulo 1, 2, 3, 5, fala do casamento dele e do valor simbólico do casamento do profeta. Depois, no capítulo 4, ou capítulo 14, vai falar dos crimes e castigos de Israel, quer dizer, do Reino do Norte. E, no final, ele vai falar de conversão e renovação de Israel. Então, o destaque que se dá aqui é o casamento e os crimes e castigos. Então, o casamento refere-se às relações entre Deus e Israel. Era esse casamento que ele falava, o casamento de Deus, que faz uma proposta, e o povo de Israel, que dá uma resposta, simbolizados pelo casamento de Oséias. Que Oséias vai, enfim, casar com uma mulher do mundo, uma mulher leviana, que vai enganá-lo, e por ordem do Senhor, Oséias a recebe de novo como esposa. Então, apesar dela o ter traído, ele vai recebê-la como esposa. Então, o episódio relatado serviu para significar a união entre o Senhor e seu povo. Que ele quer mostrar a mesma coisa. Eu chamo, o povo não obedece, o povo segue outros deuses, mas eu sempre o perdoo. Então, essa união é violada pelas infidelidades de Israel, foi o que aconteceu com a mulher dele, né? Que aderiu a deuses de Canaã, mas em seu amor, Deus aceita de novo como seu povo. E ele vai dizer em Oséias 2:25: Eu a semearei para mim no país e eu amarei não amada. E a não meu povo direi, povo meu, e ele me dirá, meu Deus. Olha que jogo de palavras interessante. Eu amarei a não amada. Não meu povo direi, povo meu. Quer dizer, o povo diz não, mas Deus diz sim. Então, mesmo com os nossos pecados, Deus sempre nos perdoa, temos caminhos de perdão. Temos caminhos de perdão. E depois, os crimes e castigos. Israel é censurado por sua prevaricação política, religiosa, naquele momento. E teve início já no passado, né? Então, o livro se encerra com o chamado à conversão. Voltem, voltem para Javé. Seguido de grandes promessas. Mas essas promessas foram acrescentadas posteriormente ao livro, porque nada disso aconteceu. Então, no final, ele acrescenta essas promessas. Outro autor, foram acréscimos que o livro ganha. Então, é o amor do Senhor para o seu povo infiel. Então, parece que não, é sempre isso. Deus faz uma proposta, dá uma resposta, depois Deus age com misericórdia, pede perdão, o povo não obedece. Então, esse foi o profeta Oséias, no seu tempo. Tu viu que foi uma história muito parecida com a de Amós. Agora vamos a Miqueias, o terceiro profeta dessa linhagem que nós estamos vendo. Então, ele profetiza já sobre Joatão, Acais, Ezequias, já no reino de Judá. Agora ele está no reino do sul. Deve ter conhecido a Samaria também, que eles frequentavam, devido à invasão de Senaqueribe em Judá, que nós podemos ver em justamente Miqueias 3:12, que vai dizer: por isso, por vossa causa, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte do templo uma colina cheia de mato. Então, ele aqui já está prevendo que Sião, onde fica Jerusalém, será destruída, lavrada como um campo. Jerusalém, o templo, será tornado um monte de ruínas. O monte do templo, uma colina cheia de mato, nada mais vai acontecer lá. Olha a previsão do profeta. Então, o livro se divide em 4 partes, com censuras e promessas. Miqueias, como os demais profetas, não poupa os gananciosos, não poupa os credores sem compaixão, os comerciantes fraudulentos, as famílias, os sacerdotes, profetas cobiçosos,
os chefes tirânicos e os juízes venais. Né? Qualquer semelhança, nós estamos em 2021, graças a Deus não existe mais nada disso. Né? Tudo já acabou, só existiu naquele tempo. Então, ele propõe o quadro ideal, que está em Miqueias 6,8, que vai dizer: ó homem, foi-te ensinado o que é bom, o que Javé requer de ti. Apenas que você pratique a justiça, ame a misericórdia e caminhe humildemente com teu Deus. É alguma coisa diferente do que falam hoje para a gente? Se nós quisermos a salvação, basta fazer uma reflexão sobre Miqueias 6,8. Então, é isso que Javé quer contra o povo. Então, vamos ver o texto do livro de Miqueias, que está lá em 6,8. Então, ele tem uma apresentação, dizendo aonde ele vem. Depois tem um processo de Israel, que é contra Samaria e contra Judá, né? Ele faz um processo que ele aniquila tanto o norte quanto o sul. Faz promessas a Sião, incluindo uma profecia que é muito famosa, que nós conhecemos das leituras na liturgia, que fala da glória de Belém. Ó, tu, Belém de Éfrata, tão pequena para estar entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que deverá reinar sobre Israel. Nós lemos isso na liturgia da missa, é muito conhecida. Faz um novo processo de Israel, agora falando em promessas de restauração a Jerusalém, e com isso ele termina com esperanças. E vocês podem ver que os profetas eles acabam sendo repetitivos nas suas histórias, porque apesar de estarem em tempos diferentes, se nós tivéssemos profetas hoje, será que estaria falando diferente deles? Seria tão bom se tivesse, né? Mas infelizmente não é isso, né? Parece que o povo prefere os atalhos, né, do que outras coisas, né? E agora vamos ver outro profeta, o quarto profeta dessa linha, o profeta Sofonias, né? Que vai exercer atividade na época do rei Josias. Então, aqui já não existe mais o Reino do Norte, o Reino do Norte já acabou. Talvez tenha até sido antes da reforma religiosa, né? Feita por esse monarca em 622, que está no livro de 2 Reis, que foi justamente onde ele achou o livro do Deuteronômio no templo, que fala isso. Né? Então, estes são alguns males que o rei Josias combatia, e conta com o apoio do seu profeta, que era Sofonias. Então, Sofonias estava sempre ao lado dele. Então, qual vai ser a profecia desse homem chamado Sofonias? O que ele vai falar para a gente? Ele fala em Sofonias 1,4, o culto dos falsos deuses contra Judá e Jerusalém. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eu exterminarei deste lugar o que resta de Baal, o nome de seus ministros como sacerdotes. Então, a gente vê que ele está falando contra tudo e contra todos que estão fazendo a mesma coisa que os idólatras do norte faziam. Ele vai falar contra os ministros da corte e vai dizer: no dia do sacrifício de Javé, eu punirei os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem à moda estrangeira. E vai falar ainda sobre a moda estrangeira, ele repete isso em 1,8, né? Vai falar sobre os profetas corruptos, que é o que mais tinha naquela época, e vai dizer para a gente: seus profetas são arrogantes, homens fraudulentos, seus sacerdotes profanam as coisas sagradas, violam a lei. Muito interessante ver o que os sacerdotes faziam. E depois vai falar em Sofonias 1,3, né, que vai dizer para a gente sobre as injustiças sociais. Seus chefes, no meio dela, são leões que rugem, e seus juízes são lobos da noite, que nada deixam para amanhã. Então, a gente vê como eles agem, como o profeta bate firme, joga pesado, não aceitando a proposta do rei. Então, é um livro que se divide em 4 partes, né? Tem uma pequena introdução, o primeiro versículo, só dizendo de onde ele vem, depois ele continua no capítulo 1º, 2º, até o verso 3, falando do dia de Javé em Judá, né? Que desde o tempo de Amós, este dia já era visto como um castigo. Então, é algo de apocalíptico que vai fazer. Então, quando você quer escrever um apocalipse, o que você faz? Você olha, lê a história, olha uma história passada, mas você escreve a sua realidade
experimentando a história passada. E aí você começa a falar vários acontecimentos e começa a trabalhar com simbologias, com números, com astros, com nome de signos e outras coisas mais. Então, essa que é a visão Apocalipse. Então, o Apocalipse quer falar das Torres Gêmeas, que foi uma coisa bem recente. Você pode olhar, hoje em dia, nós olhando para a Torres Gêmeas, eu posso falar que a nossa casa, por exemplo, um monumento aqui do Cristo Redentor pode ser destruído baseando na história que eu via no Apocalipse. Um avião vai bater lá na estátua do Cristo Redentor. Olha, se isso acontecer amanhã, não sou profeta, não, pelo amor de Deus. Eu estou apenas falando, é um profeta. Como é que é o livro do Apocalipse? Ele explica dessa maneira. Ele olha uma história do passado, atualiza essa história e mostra para o povo: olha, se vocês não obedecerem, vocês ficarão no fogo ardendo. Se obedecerem, vocês serão salvos. É essa que é o livro, a literatura apocalíptica, né? Então, Sofonias ele vai seguir essa mesma linha, classificando como o dia de ira, o dias ira. E o final é sempre um apelo à conversão. Ele vai falar em 2:3, né? Vai dizer: buscai a Javé, vós todos, pobres da terra, que cumpris suas ordens, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez encontreis abrigo no dia de Javé. Então, ele está falando para cada um de nós: não entre nesse sistema, não entre no jogo do poder, seja humilde, ajude os pobres, seja misericordioso, e vocês estarão salvos no dia de Javé. Essa é a palavra do profeta. E ele vai falar também contra as nações, vai fazer oráculos, são pequenas orações, tipo, vai fazer aos 4 cantos da terra, aos filisteus, a Moabe, a Amon, a Cush no Egito e a Síria. Vai falar contra Jerusalém, onde ele vive, que era chamada rebelde, manchada, opressora. Vai falar contra os líderes políticos, os chamará de leões, os juízes de lobos, os profetas aventureiros e os sacerdotes profanadores. E fará promessas de conversão. Deus deixará um povo humilde. E ele vai finalizar com o resto de Israel, em 3:11-13, que vai dizer: o resto de Israel não cometerão mais iniquidade, não falarão mentira, não se achará mais em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão sem que ninguém os perturbe. E aí ele está convidando a cada um de nós, para nesse século 21, ano de 2021, a sermos o resto de Israel. Só poucos entrarão no reino. Então, essa foi a palavra de Sofonias. E continuando no nosso percurso, vamos chegar agora ao profeta Naum, ainda desse tempo. Naum era natural de Eipos. Eipos é um outro lugar, né? É uma cidade desconhecida, ninguém sabe onde fica Eipos. Está em 1:1, que vai dizer: oráculo sobre Nínive, livro da visão de Naum de Elcos. Então, isso aparece no título, mas ninguém sabe se essa cidade existiu ou não existiu, ou se é uma lenda. Sei que esse livro faz parte da Bíblia. Então, o livro trata unicamente da queda de Nínive, capital da Síria, no ano de 612. Então, ele está falando aqui de uma queda de um país, de uma cidade, um país estrangeiro, que Jonas vai voltar a essa história também, mas com uma visão diferente. Então, à época, a Síria, que era o grande vilão da época, ameaçava as nações próximas, e, em particular, Judá. Ele queria sempre destruir Judá, mas não consegue. Quem vai destruir Judá vai ser os caldeus, os babilônios, né? Então, o livro ele vai exprimir assim, o calor do povo de Judá diante do inimigo, que é a Síria, que está de fora. Então, esse profeta vai falar mais para esses povos. Então, é a esperança sobre a sua queda. Então, é um livro assim, pequenininho, curto, dividido em 2 partes, que nós podemos ver aqui no texto, né, dele. Tem apenas 3 capítulos também, né? E vai dizer para a gente uma citação logo no início, vai ter um prelúdio, onde ele vai fazer um salmo sobre a ira de Javé, a mesma coisa que fez o nosso profeta anterior, que foi o Sofonias. Então, ele vai dizer: Javé é um Deus apaixonado e vingador. Vingador é Javé, cheio de furor. Javé se vinga de seus adversários e guarda rancor a seus inimigos.
Então, ele chamando a atenção. Vai fazer algumas sentenças proféticas contra Judá e contra Nínive, e vai dizer para eles: sobre as montanhas vem um mensageiro que anuncia a paz. Celebra tuas festas, Judá. Cumpre teus votos, porque não mais passará por ti o malvado. Está totalmente aniquilado. Então, ele está falando que nada adianta eles fazerem mais, que eles serão arruinados, serão destruídos. E volta a falar da ruína de Nínive, onde faz uma lamentação fúnebre, que ele vai dizer em 3,19: tua ferida não tem remédio, incurável é tua chaga. Todos os que ouviram tuas notícias festejarão tua calamidade, porque sobre quem não se derramou sem trégua a tua crueldade. Então, ele faz uma lamentação que nós podemos repetir a quantas pessoas que às vezes nos pedem ajuda, nós ajudamos, e as pessoas não se emendam, não querem sair. É como essas nações. E agora chegamos no último profeta dessa primeira parte, que é Abacuque, né? Então, Abacuque, ele, a semelhança de Naum, o seu pequeno livro apresenta algumas dificuldades, né? O seu nome é diferente dos outros personagens do Antigo Testamento, parece que não tem um significado, né? Que geralmente os nomes das pessoas do Antigo Testamento têm um significado. Também não se sabe qual o lugar e a origem desse profeta, mas pelas suas atividades, segundo os estudiosos, ele deve ter vivido no Reino do Sul. Então, no livro de Daniel, que é um livro apocalíptico, que nós vamos ver isso mais à frente, 14:33, vai dizer assim: encontrava-se então na Judéia o profeta Abacuque, o qual tinha feito uma sopa e tinha partido pão em pequenos pedaços numa cesta, e ia levar a refeição aos ceifadores do campo. Isso aqui é quando Daniel está na cova dos leões, ele faz essa citação. E é um episódio que nada tem de histórico, nada grave, é apenas uma citação. Então, em sua conversa com Javé, Abacuque queixa-se de um poder opressor que está esmagando o povo, mas ele não dá nome aos bois, quer dizer, ele não cita quem são os culpados, como os outros profetas, falava o nome das nações, falava o nome dos reis. Ele seria um poder opressor interno de Judá. Então, o poder opressor estava dentro de Judá, ou poderia ser externo, um dos vários impérios que dominava o povo de Deus. Então, a maioria dos estudiosos é de opinião que ele estava falando para fora de Judá, para um povo externo. Mas qual império? Assírio, babilônico? Se for assírio, Abacuque é contemporâneo de Naum, segundo os estudiosos. Agora, se o império, se a referência foi o Império Babilônico, caldeus, a sua atividade profética já é no período do exílio. Então, existe essa dúbia informação. Há estudiosos que dizem que ele é do tempo do exílio e há estudiosos que dizem que ele é do tempo de Naum, na queda lá ainda do Reino do Norte, pegando a parte mais acima. Então, a temática dele vai se desenvolver da seguinte maneira, né? No texto dele. A mesma maneira dos outros, tem um pequeno título, que é de um versículo, ele vai ter um diálogo entre o profeta e o seu Deus, onde faz uma lamentação, faz um oráculo, faz nova lamentação e faz um oráculo pela felicidade, que nós podemos ler em 2:4, que vai nos dizer: sucumbem quem não tem o ânimo reto, mas o justo viverá por sua fidelidade. É uma resposta que ele dá a Deus para aqueles que mantêm fidelidade. Então, ele faz maldições contra o opressor, esse povo, né? E aí ele vai fazer as 5 imprecações, que são os 5 ais, que ele vai dizer: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai de quem é ávido no lucro e desonesto para a sua casa. Ai de quem constrói uma cidade sobre o sangue e funda uma cidade sobre a injustiça. Ai de quem fez seus vizinhos beber, misturando veneno para embriagá-los e descobrir sua nudez. Ai de quem diz a madeira: acorda, e a pedra muda: levanta-te. Então, nós temos também no Evangelho de Mateus os 5 ais, desculpa, os 7 ais, que Jesus vai falar
ter audácia de meter o dedo na ferida no templo. Isso aí vai ser a gota d'água para ele ser crucificado. Ai de vós, escribas, fariseus, ai vocês que roubam o templo, ai vocês que prostituem essa casa. Então, a mesma coisa esse profeta faz. E aí ele faz o impelo, a intervenção de Javé, né? Que é a oração em tom de lamentação, que acaba sendo como se fosse um salmo de Abacuque. Né? Pois eu peço para vocês lerem, que está no capítulo 3, versículos 1 a 19. Aqui não dá muito tempo. Então, esse é o profeta Abacuque.